Você continua com esta capacidade de odiar, você continua com esta capacidade de matar os outros dentro da sua alma. Não é o fato de você ostentar um anel de doutorado no dedo que faz de você o melhor do que aquele que está no presídio. Não é. Porque todos pecaram, todos estão destituídos da graça de Deus. Mas a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Eu sei que muitas das vezes a mensagem do Evangelho não é deglutível, não é aceitável de bate-pronto. Por quê? Porque nos iguala a todos. Porque diz que todos nós somos como que farinhas do mesmo saco. Mas Deus, diz a Bíblia, que encerrou a todos debaixo do pecado, para que com todos usasse de misericórdia e graça. A mim e a você compete abrirmos os braços e dizermos: eu sou este homem pecador. E quando nós o aceitamos, quando os nossos pecados estão perdoados, Ele agora começa a utilizar da nossa vida para salvar a outros, dizendo assim: vós sois o sal da terra. Se tem uma das coisas que o sal não pode perder, Jesus disse, o sal não pode perder o seu sabor. Se ele perder o seu sabor, Jesus está levando em consideração o fato dele poder perder o seu sabor. Jesus disse assim: se ele perder o seu sabor, para nada mais presta. Quando Jesus disse qual é o sabor do sal, do que Jesus está dizendo? Não é outra coisa, senão a sua credibilidade. O sal precisa ter sabor, assim como nós, como igreja, precisamos ter credibilidade. Credibilidade é tudo. Se nós perdermos a credibilidade, nós podemos fechar as portas de todo e qualquer templo. Se nós perdermos a credibilidade, nós perdemos a confiança. Nós podemos gritar e ninguém dará atenção à nossa voz. Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, uma certa vez contou uma parábola, e eu achei ela interessantíssima. Diz que havia um circo na entrada da cidade, e esse circo, muito bem feito, muito bem preparado, resolveram fazer os últimos ajustes. Resolveram fazer o último ensaio. E conta-nos o autor desta parábola que nesse último ensaio todos estavam paramentados. O palhaço estava, o trapezista estava, o homem do canhão estava, o domador estava. Tudo estava no seu devido lugar, mas inadvertidamente alguém fez com que o feno começasse a pegar fogo, e pegaram com medo de que se pegasse fogo na lona inteira e se perdesse o circo todo. Alguém disse assim: por favor, vá até os bombeiros, vá até a cidade, que é muito próxima, e peça para que alguém nos socorra, para que alguém nos ajude, porque senão nós perderemos tudo. E aí quem corria mais era o palhaço, mesmo paramentado, com aquele sapato enorme. Ele saiu em disparada na frente de todo mundo, e com aquele sapato enorme ele saía gritando nas avenidas da cidade: nos ajudem! Nos socorram, o circo está pegando fogo. E as pessoas do comércio olhavam para ele e riam: cara, esse cara é bom demais, esse cara é muito jóia. Quem olha para ele e o ouve, até quase acredita no que ele está dizendo. Não é isso que está acontecendo com a igreja hoje? Fale para os seus vizinhos e amigos que você é evangélico. A primeira pergunta que ele te faz: e qual igreja você é? Esses dias me perguntaram: pastor, o senhor é evangélico? Eu falei: depende. O que é que você entende como evangélico? Ele falou: para mim, a igreja tal é evangélica. Eu falei: então eu não sou evangélico. O que o senhor é? Não sei o que é que eu sou. Eu sei para onde estou indo, sei a quem estou servindo, mas não consigo encontrar até agora nenhuma nomenclatura que me identifique com nenhum grupo. Por quê? Porque todos eles, vez por vez, estão se afastando do evangelho puro e simples. Você não pode perder a sua credibilidade. Você não pode dar mau testemunho. Vós sois o sal da terra. Se você perder o seu sabor, você não vai prestar para nada. Por mais que a gente faça programação na igreja, isso aqui vai virar um clube social. Nós não somos um clube social. Nós somos a igreja viva de um Deus vivo. E Deus nos chamou não apenas para sermos diferentes, mas para onde nos estabelecemos, fazermos diferença. Seja na sala de aula, seja na empresa, seja nos nossos negócios, seja na política, seja em qualquer lugar. As nossas lideranças, as maiores deste país, já se venderam. Já se venderam politicamente. Alguns dias atrás, ouvi um amigo me dizer, e eu me escandalizei mais uma vez. E olha que para eu me escandalizar não é uma coisa fácil. Ele dizia que agora, no período político, há uma lista de quanto cada pessoa vale. Líder de bairro, vale tanto.
Líder de comissão, vale tanto. Líder sindical, vale tanto. Pastor, vale tanto. Eu falei, não pode ser. Ele falou, tem. Pastor também tem preço. Vocês percebem que se nós perdermos a nossa credibilidade, não temos mais nada. Conta-se que uma certa vez, no Credit Card Hall, aquele fantástico tenor Pavarotti, cantando uma das suas belas canções, em meio lá numa nota alta, ele não conseguiu dar um dó de peito. E aí ele deu uma leve desafio, mas uma coisa assim, micro, que só quem conhece mesmo é que poderia identificar. E aí veio abaixo, aquela vaia enorme. Donald Trump, que o havia convidado, deu uma dura tremenda. Quando eu li essa nota, eu perguntei, mas como? Um homem que canta tão bem, maravilhosamente bem, conhecido por muitos como o melhor e maior tenor que o mundo já viu, por que receber tamanha reprimenda por uma micro desafinação? Aí eu entendi que do melhor a gente não espera nada mais do que o melhor. Da igreja não se espera nada mais do que ser honesta, do que ser digna. Da igreja não se espera nada mais do que caminhar nas pisadas do seu Senhor. Fora isso, não é igreja. Fora isso, é um clube. Fora isso, pode se dar o nome que se quiser dar a esse ajuntamento. Só não pode chamá-lo, sinceramente, de igreja. Talvez você esteja perguntando aqui, pastor, esta é a minha vida. O que é que eu faço para ser sal? Como é que eu faço para ser luz? Se isto é ser sal, se isto é ser luz, como é que eu mudo essas coisas dentro do meu coração? Como é que Deus pode, agindo em mim, me levar a transformar-me de tal forma a me ver agora como sal e como luz em meio a essa sociedade? Se você deseja ser sal, se você deseja ser luz, você não pode se esquecer de dois conselhos. O primeiro deles é esse. Primeiro, lembre-se sempre, sempre, jamais deixe de se lembrar que o que Deus tem para fazer em você é muito mais importante do que o que Deus tem para fazer através de você. Nós estamos tão preocupados em fazer coisas para Deus, quando na verdade Deus está preocupado em fazer coisas em nós. Porque se Deus fizer em nós, e como consequência do que Deus fez em nós, fizer na vida de outros, amém. Mas a prioridade é o que Deus está fazendo na nossa vida, o trabalho de Deus na nossa história, o trabalho de Deus no nosso discipulado. Nós estamos tão preocupados em sermos bênçãos nas mãos de Deus, e nós muitas vezes nos esquecemos de sermos bênçãos em nós mesmos, na nossa casa, na nossa família, diante daqueles que estão. Eu subo no púlpito, prego. Deixa eu dizer uma coisa a você que me ouve. Como é difícil pregar e ter a sua esposa no primeiro banco. Ela sabe se o que você diz condiz com a sua vida. Quantas vezes o pregador está pregando e a família dele está de cabeça baixa? Quantas vezes o pregador está pregando e a família dele nem na igreja não está? Por quê? Porque são só palavras, e de palavras o mundo está cheio. Nós precisamos mais dessa verborreia que se transforma em ato. Substantivo que não se transforma em verbo não serve para nada. Se nós não fizermos alguma coisa, esta cidade vai sucumbir. Todos nós somos testemunhas, todos nós reclamamos todos os dias que só vai se escalonando a maldade da cidade. E você o que é que tem feito? E eu o que é que tenho feito? Talvez na preocupação de fazer alguma coisa me esqueço que o maior projeto de Deus é fazer na minha vida em primeiro lugar. Eu quero ser sal e eu quero ser luz. E eu tenho consciência plena de que para ser sal e ser luz, eu preciso me abrir, eu preciso me humilhar e dizer, faz em mim, Senhor, primeiro em mim, Senhor. Se o Senhor fizer em mim, eu tenho certeza que através do que o Senhor fizer na minha vida, poderá então abençoar a vida de outros. E por último, quer ser sal, quer ser bênção, quer ser luz, preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação. Você está tremendamente preocupado com o que as pessoas acham a seu respeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Reputação é aquilo que nós somos diante dos homens, diante das pessoas, diante da sociedade. Caráter é aquilo que nós somos diante de Deus. Caráter é o modo como você se porta quando ninguém está olhando. Caráter você demonstra quando não há uma câmera sobre você. Caráter você demonstra quando você tem oportunidade de fazer o que não deve, e você se abstém de fazer por amor a Deus e por amor ao seu próximo.
Caráter você demonstra quando você está num processo em que ninguém te conhece, que ninguém te reconhece. O lugar mais difícil de expressar um caráter retilíneo é o chamado longe da esposa, longe da empresa, longe dos olhos de quem quer que seja e que você tenha como autoridade sobre você. Cuide mais do seu caráter. Nós cuidamos tanto da nossa reputação, nós nos chateamos tanto quando as pessoas falam mal ao nosso respeito, principalmente quando não é verdade. Jesus diz, aqui 2 versículos antes, que você precisa ter uma causa nobre. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Pode ser que alguém até fale mal contra a sua vida, desde que não seja verdade. Pode ser que alguém até levante algo contra a sua história, mas que você não vai se abalar, você não vai se desesperar. Por quê? Porque você tem uma consciência limpa diante de Deus. E também por outras razões, você tem uma consciência limpa diante dos homens também, porque o seu caráter diante do Pai é retilíneo. Desde que da sua moral Deus cuida. Cuide do seu caráter, da sua moral Deus se encarrega. Deus sempre levantará alguém para colocar as coisas no lugar. Haja com prioridade no seu homem interior. E no exterior, deixa que Deus trabalhe, deixa que Deus faz. Quando Jesus disse assim, nos 2 versículos anteriores: bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem, mentindo, disserem com todo mal contra vós. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim também fizeram com os profetas que foram antes de vós. Se você agir assim, se você for sal, se você for luz, você vai estar pisando no mesmo lugar que pisou Jeremias. Você vai estar pisando nas mesmas pegadas que pisou Ezequias, Ezequiel e Oséias e tantos outros homens chamados pelo Senhor. Quem sabe, num novo livro a ser escrito pelas mãos do Senhor, não seja lá o livro segundo o seu precioso nome. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê graça, que a boa mão do Senhor esteja sobre ti o tempo todo, em nome de Jesus. Eu quero